Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta quanto aos gastos dos municípios com o pessoal e também um relatório apontando uma série de obras paralisadas. E para tratar sobre esse e outros assuntos, o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Norte, o Benes Leocádio. Bom dia, presidente. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da TV Tropical. A gente falava a respeito desse alerta que foi dado pelo Tribunal de Contas do Estado acerca do aumento do gasto dos municípios com o pessoal. Hoje, qual é a realidade? E eu falo isso principalmente no interior, onde a gente sabe que uma das maiores fontes de emprego e renda ainda é a prefeitura, ainda é o servidor público. Na verdade, Tiago, é uma preocupação, porque está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/2000, de que quando os municípios excederem esse limite, o Tribunal de Contas emite um alerta para que a gestão tome medidas que venham diminuir esse gasto com o pessoal. Mas, infelizmente, esse excesso acontecido e registrado hoje pelo TCE não acontece por uma decisão do gestor. Por quê? O salário mínimo ele é reajustado anualmente, não por decisão do gestor municipal. O piso nacional salarial do magistério, previsto na Lei 11.738/2008, que é do piso dos professores, acontece por decisão de lei federal, sem depender da decisão do gestor local. E piso de agente de saúde, enfim, todas as majorações de salários dos servidores municipais acontecem hoje por decisão não do seu gestor local. E aí é uma preocupação, porque além disso, todos os programas federais executados pelo município são de responsabilidade da União, parte do seu financiamento, mas o impacto com a contratação de pessoal fica para o município. Então, de certa forma, na verdade, hoje os prefeitos estão engessados sem ter o que fazer, porque é obrigação sua controlar essa despesa, mas não depende dele esses aumentos, essas majorações que acontecem atualmente, como registrei. São 75, 80 municípios que estão nessa condição de alerta, Benes. E a minha pergunta é, alguma dessas prefeituras já indicou ou já avalia a possibilidade de demissão de servidor público para reduzir esse custo com a folha de pessoal? Eu diria, Tiago, que muitas até já fizeram, diminuíram o seu quadro de cargos em comissão, que a lei prevê. A primeira medida é reduzir em no mínimo 20% esse número de cargos comissionados, depois os contratados, após isso, se não resolver, os não estáveis e podendo chegar até os estáveis. O que me preocupa é que, se assim for feito, prejudicará os serviços básicos. Como é que os municípios vão desempenhar suas atividades, tirando o pessoal de onde não deve, não pode? O que acontece, na verdade, é que a folha salarial, o crescimento vegetativo dessa despesa, ela acontece no inverso do comportamento da Receita. Se a gente vem há cerca de 8 anos vivendo uma crise econômica nacional, e aí o FPM estagnado, às vezes até menor do que o ano anterior, isso não vai acontecer, digamos, essa conta não vai fechar. O crescimento da folha é maior do que o comportamento da Receita. Basta trazer um exemplo aqui da questão do Fundeb. O Fundeb foi criado na década de 90, 97, 98, e a lei do piso de 2008, de lá para cá, esse salário, o piso cresceu cerca de 120% e a receita do Fundeb pouco mais de 60%. Então basta isso para a gente comparar de que essa conta não vai bater e chegou como a gente está vendo agora, a despesa maior do que a receita. Falando em pagamento de folha de pessoal, apesar de não estar previsto como lei, há uma expectativa, porque todos os anos sempre se praticou o pagamento de parcela do 13º, agora no meio do ano. Como está a situação dos municípios para pagar esses 40%? Veja bem, os municípios do Rio Grande do Norte, a quem acompanhamos mais de perto, esses, graças a Deus, tomaram a decisão de aproveitar o 1% extra do FPM, que foi repassado agora dia 10 de julho, uma emenda constitucional aprovada ou promulgada desde 2014, isso aí fez com que grande parte dos municípios honrassem com esse compromisso de adiantamento do 13º, até porque ele minimiza o impacto no final do ano de você ter que pagar 2 folhas com a receita de apenas um mês. E aí, com certeza, acertaram os gestores que assim fizeram. Alguns até já tinham feito no mês de junho e outros até que já pagam na data de aniversário do servidor. Então, a recomendação da FEMURNA é que aqueles que pudessem ou puderam realizassem esse adiantamento até para diminuir esse impacto no final do ano. Além disso, Thiago, a gente está realizando hoje à tarde na sede da Federação uma reunião com um grande número de contadores dos municípios para discutir
discutir exatamente essa questão do limite prudencial, do excesso desse limite da LRF. Por quê? Além desse alerta do TCE, o Ministério Público tem alertado algumas prefeituras, publicando recomendações para que diminuam ou se reenquadre essa despesa de pessoal. E é uma preocupação enorme. O que fazer? Diminuir serviços ou correr o risco de ser punido e responsabilizado, não só pelo TCE, mas também pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. E qual é a orientação da FEMURNE? É que façamos o enxugamento dentro do possível. Eu venho colocando, mas eu tenho certeza, eu conheço de perto, o número de cargos em comissão dos municípios é muito limitado. Basta eu dizer para você que municípios em torno de 10 mil habitantes, 0,6, 0,8, que estão nessa faixa de FPM, eles têm em torno de 30, 40 cargos em comissão, não é muita coisa. Isso representa, às vezes, 2, 3% da folha total de pagamento do pessoal. Então, não é esse número de servidores que vai resolver o problema do reenquadramento dentro dos limites permitidos. Presidente, a gente sabe que muitos dos municípios, e sempre que eu falo do interior, porque a situação ela parece ser mais crítica no interior do estado, muitos deles vivem sua economia basicamente com o recurso do FPM que recebe todos os meses. Hoje, como está a questão da folha de pagamento? Gira em torno de quanto de um município? A gente citou o exemplo aqui de 10 mil habitantes. Gira em torno de quanto a folha de pagamento de pessoal e quanto ele recebe geralmente de FPM por mês? Veja bem, essa é uma realidade, até porque, digamos, a grande maioria do município do Brasil, cerca de 80%, vive de transferências constitucionais, sejam as federais ou estaduais, caso no estado ICMS, né? Mas a realidade da gente é que mais de 50% dos municípios tem esse impacto de pessoal nessa proporção, ou seja, metade das receitas comprometidas só com folha de pessoal. Alguns até excedendo, tem casos aqui no Rio Grande do Norte, mais de 70%, ou seja, esse município jamais conseguirá chegar aos limites permitidos pela LRF, demitindo cargos em comissão, contratados ou não estáveis. Ele terá que cortar pessoal efetivo, e aí vem os direitos adquiridos, vem a questão constitucional, vem uma série de discussões que terão que ser feitas com o sindicato, com o Ministério Público, com o Tribunal, com a sociedade civil organizada, como atender os limites permitidos por lei, se esse quadro de pessoal ele é necessário para execução dos programas federais, da educação, da assistência, da saúde, enfim, é uma situação delicada, como a gente tem falado. As receitas têm crescido menos do que o comportamento da folha de pessoal. Falando em problema de programa, também tem a questão das obras, que o Tribunal de Contas do Estado recentemente emitiu um relatório apontando um número infindável aí de obras que pararam, que não tiveram sua execução concluída. Como está essa questão nos municípios e como eles têm tentado resolver isso para realmente concluir esse serviço? Isso, Tiago, também é um dado bastante interessante. Nós reconhecemos e parabenizamos o TCE por este levantamento. Estamos realizando amanhã mais um seminário sobre esse tema e a nossa expectativa é que esses dados do tribunal, esse levantamento, esse apanhado que foi feito ainda com base em 2013, ele possa servir para que a gente identifique onde é que estão esses gargalos, o que está provocando esse, digamos assim, esse cemitério de obras inacabadas, que não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil afora. E eu, com a experiência que tenho, posso aqui reafirmar que a grande maioria deles são obras conveniadas com o governo federal, outras com o governo do estado, que no ano de 2010, após a eleição estadual, quando assumiu aquela época a governadora Rosalba, cancelou cerca de 400 contratos que tinham em parceria com os municípios do Rio Grande do Norte. Então isso nos trouxe uma certa dificuldade. Tem municípios que eu posso aqui registrar, como no nosso município lá de Laje, ficou com 4, 5 contratos paralisados que até hoje não foram finalizados. Então, às vezes, não é uma decisão local, embora a responsabilidade seja da gestão municipal, que é a contratante, que é a ordenadora da ordem de serviço, mas a gente precisa identificar onde foi que causou aquela paralisação. E eu tenho certeza que esse seminário amanhã, que estaremos com a participação dos técnicos do TCE, com os seus conselheiros, com os prefeitos, com as suas equipes, nós vamos daí tirar uma leitura, um documento, um encaminhamento para que a gente possa minimizar e tentar concluir a grande maioria dessas obras que já estão aí no aguardo da coletividade para fazer uso das mesmas. Presidente, a gente falou muito a respeito de folha de pagamento pessoal e agora falando da execução de obras. Tirando, pagar as contas dos servidores, ainda dá para os prefeitos
fazer investimento em obras e nessa conclusão dessas obras, ou hoje a limitação realmente é pagar apenas o funcionalismo público? A grande maioria dos municípios hoje, Thiago, tem feito um esforço para conseguir pagar folha de pessoal. Eu tenho até dito às vezes em minhas palavras de que os prefeitos hoje são meros pastoradores de folha. Aqueles que conseguem pagar, até porque a gente ainda tem casos de municípios que estão com essas obrigações em atraso, o que não é nem um favor o prefeito manter o pagamento do servidor em dia, é uma obrigação, até porque a gente tem que estar fazendo essa conta ou essa adequação naquilo que é possível manter nos seus quadros. Eu tenho a impressão que é muito difícil os municípios com recursos próprios arcarem essa responsabilidade ou assumirem essa frustração, às vezes, de repasse de um convênio, seja da União, seja do Estado, para a conclusão de uma obra. Até porque a sua capacidade de investimento ela é mínima, ela é limitada. Na maioria das vezes, apenas naquilo que é previsto na pactuação daquele convênio, daquele contrato, junto à Caixa Econômica Federal, que os percentuais variam de 1% a 2%, 5% de contrapartida. Quando imaginamos que é preciso se colocar 50% ou às vezes até a totalidade desse recurso, é praticamente possível, com exceção daqueles municípios que têm uma receita própria, municípios produtores de royalties, municípios médios e grandes que têm uma arrecadação de IPTU, de ISS, de fontes próprias de recursos que às vezes levam a fazer determinados investimentos. Aqueles que sobrevivem de repasse de FPM ou de ICMS ficam limitados ou engessados a pagar a folha de pessoal. E eu tenho uma previsão que agora no segundo semestre isso deve arrochar mais ainda. Por quê? Porque há restituição do imposto de renda para aqueles contribuintes que têm direito à restituição e essa restituição ela é debitada da arrecadação do FPM, que é composta de IPI e imposto de renda. Então, com certeza, essa receita diminui, ou seja, vamos impactar ou exceder mais ainda o limite de gasto pessoal, vamos ter dificuldades de compromissos inadiáveis como pessoal e o funcionamento de serviços básicos.